Amém. João, capítulo 10. Abra a tua palavra aí. João 10. Primeiro eu vou ler o versículo 10. João 10, 10. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É um texto bem conhecido de todos nós, né? E aqui o Senhor termina o versículo 10 falando: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Queridos, o que você consegue entender com esse versículo? Vida em abundância. O que você consegue entender quando Jesus diz: eu vim para dar vida em abundância? Talvez o seu pensamento ou a forma que muitas vezes a gente é ensinado, ou que alguém te ensinou, aqui está falando de que Deus está te prometendo te conceder riquezas, bênçãos materiais. E na verdade não é o que o Senhor está querendo nos ensinar aqui. Então quando você ouve esse texto, o primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui é que o texto não está te dizendo que Deus está te prometendo, que o Senhor Jesus está te prometendo riquezas materiais. Deus não está te prometendo um carro do ano. Deus não está te prometendo, através da vida de Jesus aqui falando, não está te prometendo uma casa, um bom salário de 10 mil por mês, 15 mil. Não. Não é isso que ele está dizendo quando ele fala: eu vim para te dar vida e te dar vida em abundância. Não é isto. Eu quero que você entenda um pouquinho aqui o contexto deste versículo. O versículo 1 do capítulo 10, Jesus usa aqui como exemplo o pastor de ovelhas. Ele fala assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. E de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Queridos, Jesus usa aqui, como eu falei, o exemplo de pastor e ovelha. Ele fala da porta. Ele fala de um curral. Ele fala que existe um curral onde as ovelhas são guardadas. Provavelmente no final do seu dia, né? E naquela época acontecia muito disso. As ovelhas, elas eram guardadas, ou seja, existiam vários pastores, e esses vários pastores colocavam as ovelhas no mesmo curral, e ali existia um vigia. Existia um homem que guardava aquela porta durante a noite para não permitir que ninguém entrasse, a não ser os pastores. Mas tenta entender, nesse curral haviam várias ovelhas de vários pastores. Olha que interessante. Naquela época era comum isto. Então, quando chegava um pastor, o vigia via quem era esse pastor, o vigia conhecia esse pastor, abria a porta do curral, abria a porta daquele local e chamava as ovelhas que pertenciam a ele, a qual ele cuidava.
E todas as ovelhas, ouvindo a voz do seu pastor, todas elas já ficavam agitadas, já ouviam, já se levantavam e iam correndo atrás do seu pastor. Somente as ovelhas deste pastor. As ovelhas que eram de outros não atendia à voz do pastor dessas ovelhas ao qual ele cuidava. Então se levantavam as ovelhas e elas vinham seguindo a voz do seu pastor. Olha que interessante. E é interessante porque o Senhor fala: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, ou seja, não é todas as que estavam no curral, mas as que pertenciam a ele. Então, aquelas ovelhas o seguiam. E ele fala assim: mas de modo nenhum as ovelhas seguiam a voz de pessoas estranhas. Olha que interessante. Começa aqui uma coisa muito interessante. Ouvir a voz do pastor. Entrar pela porta. Jesus aqui quer exemplificar que ele é aquela porta. E que não é qualquer um que entra, não. Mas Jesus aqui estava falando num contexto de onde existia os religiosos da época, os fariseus da época. E Jesus estava aqui realmente mandando uma indireta para aqueles religiosos e fariseus. Ele queria mostrar algo para eles, porque o que Jesus quis dizer é que existia ladrões naquela época que não conseguiam adentrar aquela porta. Então eles tinham que arrumar um jeito de entrar às escondidas por algum outro lugar dentro daquele curral para tentar roubar as ovelhas. Só que ele não conseguia fazer com que essas ovelhas o seguissem. Então era algo um pouco complicado. Ele tinha que usar alguma estratégia para roubar essas ovelhas, mas não conseguia entrar por esta porta. Lembre-se, Jesus é esta porta. O ladrão não tem acesso a esta porta. Primeiro ponto. Voltamos aqui sobre a abundância. Jesus disse que ele veio dar vida, vida em abundância. O que é abundância? No original, no grego, significa perisson, que quer dizer muito, muito bem. Além da medida, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que o esperado, ou seja, abundante. O que Jesus quis dizer aqui é que ele vinha dar muito, mas muito além daquilo que a gente imagina. Ele iria dar muito mais além daquela medida que a gente muitas vezes está acostumado. O Senhor, ele queria te dar além do esperado. Abundância. É isso que significa. Quantos hoje querem viver abundância? Quantos hoje querem ter uma vida estável? Hoje é o que mais as pessoas estão buscando. Hoje é o que mais as pessoas estão atrás, né? De prosperidade, buscar riquezas, tentar resolver os seus problemas, pelo menos materiais. Muitos estão vivendo debaixo de tanta luta emocional. Muitos estão vivendo debaixo de tantas dificuldades espirituais. Muitos estão vivendo debaixo de uma depressão, de uma opressão. As pessoas estão destruídas interiormente. E elas estão acreditando muitas vezes que se elas tiverem uma vida financeira melhor, tudo isso vai passar. Tudo isso vai melhorar. Se elas tiverem uma vida abundante financeira, tiverem dinheiro no banco sobrando, elas acreditam que isso vai resolver a sua vida emocional, que ela vai viver uma vida melhor no espiritual, vai se livrar muitas vezes da depressão, da opressão. E queridos, a bem da verdade é que isso é mentira. E como naquela época os fariseus e os líderes religiosos faziam, hoje não é diferente. Existem os falsos profetas
que estão pregando mentiras, que estão pregando abundância material, que estão pregando que você pode ficar rico. E existe o grande perigo nessa situação. Deus quer, Deus pode te dar riquezas materiais? Pode. Pode sim. Mas isso não é o alvo dele. O alvo do nosso Deus não é te dar riquezas materiais. E há um grande perigo por trás disso. O mundo está doente, queridos. O mundo está doente. Milhões de pessoas depressivas. Temos falado constantemente sobre isso. Muitas pessoas em depressão. Para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa rápida. Em 2018, em torno de 322 milhões de pessoas ficaram com depressão no mundo. Em 2018, 322 milhões de pessoas depressivas. No Brasil, em 2019, foram mais de 12 milhões de brasileiros. Mais de 12 milhões de brasileiros com depressão. Queridos, isso é muito sério. E eu te pergunto, olhando essa estatística, 322 milhões de pessoas depressivas em 2018, no Brasil em 2019, só no Brasil, 12 milhões de pessoas com depressão. Eu te pergunto, será que pregar sobre abundância financeira, sobre abundância na riqueza, irá resolver alguma coisa? Quantas pessoas cheias de dinheiro que estão dentro deste número? Quantas pessoas que não têm problema com dinheiro, mas que fazem parte desses 12 milhões de pessoas aqui do Brasil? E eu te pergunto, será que se eu, como um ministro do Evangelho, um pastor, pregar sobre abundância financeira, começar a fazer campanhas, será que realmente isso vai resolver? Será que realmente é isso que o Senhor Jesus quis dizer? Eu venho para dar vida e vida em abundância? É claro que não. Os fariseus aproveitavam também das pessoas naquela época. Muitas pessoas seguiam os fariseus, os religiosos, e eles aproveitavam das pessoas, enganando as pessoas. Porque muitos vão atrás disso, achando que é a solução do seu problema, achando que vai se resolver os problemas da vida dela, quando ela tiver dinheiro, quando ela tiver tudo o que ela deseja materialmente falando. Só que elas vão continuar vazias. Elas continuarão vazias. E o pior de tudo isso, queridos, é que muitos entram nessa história. Muitos acreditam nesses ensinamentos. E depois, lá na frente, elas se frustram, porque elas vão ver que não é nada disso resolveu o seu problema. A pessoa continua com várias questões, com várias situações emocionais não resolvidas. Ela vai lá, ela acredita naquilo que foi pregado, ela investe, ela faz de tudo porque ela quer uma solução. Ela acredita que essa vida em abundância que Jesus está falando é sobre riquezas, é sobre prosperidade. E aí essas pessoas lá na frente veem que nada disso teve solução, elas se decepcionam, elas ficam piores e elas ainda acabam não acreditando nem em Deus muitas vezes mais. É muito triste isso, mas é uma realidade. As pessoas se tornam descrentes, decepcionadas. Isso é triste. Vamos voltar de novo àquele contexto de que Jesus diz que Ele é o bom pastor, que Ele é o pastor, que Ele é a porta. E Jesus fala aqui que Ele é o bom pastor, né? Aquela pessoa que quer entrar
ela vai conseguir entender, ela vai conseguir ouvir. Quando ela é sensível à voz deste pastor, ela vai conseguir ouvir, e ninguém mais entra ali a não ser a pessoa que é verdadeira em Cristo Jesus. Como eu falei, os ladrões, eles tinham uma estratégia, eles tinham um jeito de entrar, eles tinham uma forma diferente para tentar enganar, e isso hoje não muda. Usam de palavras bonitas, usando até a própria Bíblia, para roubar as pessoas. Como antigamente os ladrões tinham que entrar ou pelo cercado atrás, de algum jeito, para roubar as ovelhas. Hoje não é diferente. Hoje pessoas estão usando da palavra de Deus de uma forma errada para roubar as ovelhas, para roubar as pessoas. Pessoas que estão carentes, pessoas que estão desesperadas. Essas pessoas que estão carentes, muitas vezes elas não conseguem ouvir a voz do verdadeiro pastor pelo desespero. Estão aí vivendo uma vida emocional arrebentada, mas elas ainda não conseguiram ouvir a voz do verdadeiro pastor. Então qualquer um que se diz pastor, que se diz um líder espiritual, ele engana, ele rouba e tem acabado com a vida de muitas pessoas. Tem roubado a vida de muitas pessoas. Para a gente viver uma vida em abundância, nós precisamos conhecer, em primeiro lugar, o verdadeiro pastor. E eu te pergunto, você conhece a voz do verdadeiro pastor? Queridos, eu não estou aqui falando do pastor, o pastor da igreja. Estou falando aqui do pastor Jesus Cristo, em primeiro lugar. O verdadeiro pastor, ele se preocupa com a vida da ovelha. E aí você começa a avaliar agora, vamos trazer um pouco para o contexto nosso, né? Existem pessoas por aí que estão hoje ministrando, ensinando, tentando roubar as ovelhas. É só você observar se essas pessoas realmente têm tido cuidado para com a sua vida, para com a vida das pessoas que estão precisando de ajuda. Ou elas só vão ali, ministram uma palavra bonita e saem, vão embora, não ligam, não se preocupam com a vida das pessoas, não querem saber o que está acontecendo com elas. Queridos, preste atenção, isso é muito sério. Hoje existem muitos falsos mestres que só estão interessados em roubar as ovelhas. Mas o verdadeiro pastor, ele se preocupa com a vida da ovelha. E Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham a vida em abundância. Jesus foi o maior pastor porque Jesus deu a sua vida por nós. Esse sim é o verdadeiro pastor. Esse sim é o pastor que sabe cuidar, que ama, que zela. Jesus também diz também no versículo 16, algo muito interessante. Versículo 16 do capítulo 10. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Queridos, o Senhor Jesus, Ele quer resgatar outras vidas, outras ovelhas. Ele quer trazer, e às vezes nem outras ovelhas, eu vou um pouquinho mais, Ele quer resgatar aqueles que são bodes e transformar eles em ovelhas. E Jesus está nos convidando, se você ainda não consegue ouvir a voz desse pastor, o que eu quero te dizer hoje é que Jesus está te convidando para ouvi-lo. Porque o que Ele deseja é alcançar mais ovelhas. Ele fala, eu ainda tenho mais ovelhas que não fazem parte do meu aprisco, e eu quero resgatar mais ovelhas. Eu quero que essas ovelhas sejam minhas. O Senhor, Ele almeja ter mais ovelhas ao seu redor, ouvindo a sua voz. Então o convite de Jesus é que você ouça, que você seja uma ovelha dele. E Ele vai te dar a vida em abundância. Não seja enganado pela voz dos ladrões. Não permita isso, que te oferece muitas vezes uma falsa vida abundante, que não é uma falsa vida abundante.
É uma vida enganosa, passageira. Porque vida abundante é mais do que riqueza. É mais do que prosperidade material. É mais do que saúde, queridos. Temos que entender isso. Temos que entender que o que o Senhor quer nos dar, essa vida abundante, não é uma coisa passageira. Riqueza, prosperidade, tudo isso, poxa, é gostoso ter. Querer ter um carro melhor, querer ter uma casinha, querer ter um salário bom, é ótimo. Mas isso é passageiro. Uma hora vai embora, como diz Provérbios, tudo é vaidade. Mas a vida abundante que Jesus quer te dar é muito mais além do que isso. Mas antes de terminar, eu quero te mostrar mais uma coisa. Falávamos do versículo 10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Preste atenção nisso. O inimigo ele quer levar o homem a humanizar Deus, a desviar os seus valores. A função do inimigo é que ele mostre para o homem um Deus pequenininho, um Deus que tem que te obedecer, um Deus que tem que te dar riquezas. O que Satanás quer fazer é desviar os valores, é mudar o conceito de quem é o verdadeiro Deus. E o inimigo tem feito isso, levando o homem a humanizar Deus, a falar, você tem que exigir de Deus, você merece tudo de melhor, Deus tem que te dar isso, aquilo outro, Deus tem que fazer, etc, etc, etc. É o que nós ouvimos hoje. Isso é um grande erro. Deus não tem que fazer nada. Nós não mandamos em Deus. Nós não podemos determinar nada para Deus. Deus ele é soberano. Podemos pedir. Sim, podemos pedir. Se Ele vai dar, é outra história. O inimigo apresenta ao homem um Deus que não precisa de relacionamento. Preste atenção, queridos. Avalie o contexto hoje do mundo cristão. O inimigo, ele tem feito com que o ensinamento para as pessoas é de um Deus que não precisa de relacionamento. É um Deus que você vai atrás quando você precisa. Mas você não vê as pessoas ministrando por aí, não estou aqui generalizando de forma alguma, mas em alguns lugares existem pessoas que estão mostrando que você tem que pedir, que você tem que clamar, que você tem que buscar, que você tem que ir atrás disso, que você é isso, que você é aquilo. Mas não fala assim, você tem que ter um relacionamento íntimo com Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir o que Deus quer para a sua vida. Você não ouve as pessoas ministrando isso em muitos lugares. Tome cuidado, porque muitos desses são ladrões, tentando te roubar. O inimigo age em cima de relacionamento, desse relacionamento do homem com Deus, porque ele sabe que quando eu não tenho esse relacionamento, ele consegue fazer o que ele quer. Então a palavra diz, o inimigo veio roubar. Primeira palavra que o versículo 10 fala, que o Senhor fala, o inimigo veio roubar. Queridos, qual foi o primeiro roubo, vamos dizer assim? Não sei se eu estou certo se é o primeiro, mas eu creio que sim, que o inimigo fez neste mundo. Ele roubou o relacionamento que Adão tinha com Deus no Éden. A palavra diz que todos os dias Adão tinha um bate-papo com Deus. Todos os dias Adão trocava uma ideia com Deus, batia um papo gostoso com Deus. Ao final da tarde o Senhor vinha para conversar com Deus. Queridos, imagina que coisa maravilhosa. E sabe o que o diabo fez? Roubou isto. E sabe como que ele fez isso? Através da mentira. E sabe qual a mentira que ele usou? Ele disse para Adão, se você comer, você será igual a Deus.
é diferente hoje? Satanás aqui, o inimigo aqui, está oferecendo a Adão algo maravilhoso. Você pode ser igual a Deus. Olha só, o inimigo aqui não está oferecendo para Adão, olha, se você comer do fruto, você vai ter mais relacionamento com Deus. Você vai ter mais intimidade com Deus. Não foi isso. O diabo só falou assim, você vai ser igual a Deus. Ou seja, está oferecendo poder. E aqui, Satanás rouba a intimidade. O Senhor Jesus continua dizendo que ele veio para matar. O inimigo, ele não mata aquele que tem relacionamento com Deus. Mas o que não tem relacionamento já está morto ou está morrendo. É esses que estão aí vivendo muitas vezes atrás de soluções, querendo soluções para a sua vida psicológica, seus problemas emocionais. Pessoas que estão desesperadas, em depressão, não sabem como resolver, não sabem mais o que fazer, estão pensando até em tirar a sua vida. Quem não tem relacionamento com Deus já está morto ou vai morrer. O inimigo, ele veio para matar. E ele sabe como fazer isso, tirando o relacionamento seu com Deus. Já viu? Quando a pessoa se afasta da igreja, quando a pessoa começa a sair dos ministérios, começa a se revoltar, se rebelar, presta atenção na vida dessa pessoa, ela começa a morrer, ela começa a definhar. Porque ela corta o relacionamento dela com Deus. Isso é muito sério. E o Senhor termina falando, destruir. Ele veio destruir. Uma vez o desejo de relacionamento com Deus roubado, o homem morre. Ele está morto espiritualmente. Qual é a última ação de Satanás? É destruir esta pessoa. Destruir o que o homem já havia construído um dia com Deus. A sua vida espiritual, muitas vezes, talvez você que está aqui me ouvindo, você viveu uma vida de intimidade com Deus lá atrás, algo maravilhoso, algo tremendo, e hoje você está morto, hoje você está frio, hoje você está capengando, você não aguenta nem ter alegria mais na tua vida, você está desesperado, você está depressivo, você está desejando, não está desejando mais nada na sua vida. Mas um dia talvez você viveu algo grande, você viveu, porque você tinha relacionamento com Deus. Mas o diabo foi tirando isso de você. E o que ele quer fazer com você hoje é destruir a sua vida. E muitos ele tem feito isso. Quero te dar um exemplo de Saul. Saul, ele foi escolhido rei de Israel. Mas ele escolheu deixar ser roubado. Saul tinha intimidade com Deus. Deus falava com Saul. Deus usava Samuel para falar com Saul, muitas vezes. Mas Saul chegou um tempo que ele escolheu ser roubado. Satanás foi lá e roubou o relacionamento que Saul tinha com Deus. E aí, queridos, nós sabemos a história de Saul. A vida de Saul, o reinado de Saul, foi totalmente destruído. Cada dia mais, tudo foi desconstruído. Saul se tornou um cara atormentado. Um cara pancado. O cara ficou, louco, ficou desesperado. Queria matar Davi de qualquer jeito. Entrou em talvez uma depressão profunda na vida dele. Por quê? Porque ele perdeu o relacionamento com Deus. Satanás roubou este relacionamento. Mas eu quero te dizer, João capítulo 10, 11, fala que o bom pastor veio dar vida. Sabe o que significa vida nesse contexto? Em hebraico, em grego, zoe. Que significa vida de Deus. Jesus veio reatar este relacionamento. Um relacionamento que foi perdido lá no Éden. E Jesus veio para reatar este relacionamento para com Deus.
E ele veio dar vida, Zoe, vida de Deus. Ele tinha essa vida lá no Éden. E hoje o Senhor quer que a gente volte a ter essa intimidade com Deus. Vida em abundância é viver de novo este relacionamento. Um relacionamento vivo, um relacionamento constante, verdadeiro, onde Deus fala, você ouve. Vida em abundância é viver essa intimidade de novo com Deus. Abundância, lembrando, perisson no grego. Muito, muito bem, muito além da medida. Quantidade abundante, acima daquilo que você imagina. Abundância é aquilo que é como se você pega esse copo aqui e você começa a colocar água e a água transborda, é abundante, é cheio, transbordante. Deus quer te dar esta vida abundante. Não há limites no relacionamento para com Deus. Ele quer te dar um relacionamento em abundância, além das medidas naturais, queridos. E só teremos essa vida de Deus em abundância, se eu houver uma entrega total a Ele. Se eu renunciar às coisas deste mundo, se eu desejar ouvir realmente a voz de Deus. Ou seja, queridos, Deus quer te dar essa vida em abundância sim. Deus quer te dar uma vida tremenda nele, muito melhor do que qualquer tesouro deste mundo. Muito melhor do que qualquer riqueza, querido. Mas você precisa entregar a sua vida de verdade a Ele. Você precisa renunciar às coisas deste mundo. Essa renúncia é gradativa. Isso vai levar tempo. É luta em cima de luta. Não se sinta menosprezado no sentido de falar assim, eu não presto, então eu nem vou tentar. Não, queridos, aos olhos de Deus, Ele te ama. Nós não prestamos, ninguém presta. Mas Ele quer, sim, que você entre no aprisco dele. Mesmo você sendo falho, pecador, mesmo você não merecendo nada, eu não mereço nada, mesmo você escorregando, falhando um dia ou outro, mas Ele quer ver a sua luta de renunciar dia após dia ao pecado. E você precisa ter esse desejo de ouvir Deus. Isso é ter vida em abundância. Efésios 3:20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, Ele quer fazer infinitamente mais do que você pode imaginar na sua vida. Vida em abundância te liberta da escravidão. Vida em abundância te liberta da depressão, te liberta da opressão. Vida em abundância te dá paz em meio à guerra. Te liberta das doenças emocionais, como eu falei aqui. Te faz viver em alegria mesmo em meio às dificuldades. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Olha que tremendo! Porque no meio da muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. É isso que o Senhor quer te dar. Abundância de alegria, mesmo em meio às tribulações. É estar cheio de Deus que vai te dar essa abundância. É ouvir a voz do pastor. É ter discernimento para que você não saia dos caminhos do verdadeiro pastor para ir para falsos mestres, falsos pastores. Queridos, viva hoje esta vida. O Senhor, Ele quer que você faça parte deste aprisco. O Senhor, Ele quer te dar a vida em abundância, vida tremenda, vida cheia de alegria, de paz, de regozijo. Ele quer te libertar de todo esse mal desse século que tem matado pessoas, 12 milhões de pessoas depressivas. Isso é muito triste, mas Deus quer te tirar deste número. Deus quer te fazer feliz, Deus quer te fazer feliz em meio à luta, em meio às tristezas. Lembra de Paulo? Sei estar contente em toda e qualquer tribulação. Ou quando ele diz assim, estou triste, mas estou alegre. Isso é ter abundância. Queridos,
é o que eu tenho para vocês hoje para falar. O Senhor quer te dar abundância. O Senhor diz aqui, o ladrão ele vem para te matar, para te roubar e para destruir. Não permita isso na sua vida. Ele vem sorrateiramente, mas não permita isso. Não permite ladrões entrando para tentar te roubar. Não ouça a voz de falsos pastores. E ele termina falando, eu vim para que todos tenham a vida. Vida de Deus. Vida em abundância. O meu convite para você hoje é viver essa vida em abundância, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você quer conversar um pouco mais sobre isso, se você sente esse desejo, queridos, nos procure, nos chame no particular. Nós teremos o maior prazer em te atender e conversar com você, tá bom? Seja você de qualquer ministério, não tem problema. Não tem problema se o seu pastor autorizar conversar conosco, não tem problema. Se você não tem ministério nenhum, estamos aqui para te servir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu queria orar neste momento, mais uma vez. Não sei se houve algum pedido de oração, não houve. Então eu queria mais uma vez orar encerrando. Eu tenho um conhecido nosso, o senhor Aurino. Hoje ele teve um início de infarto. Eu queria orar por ele, pela saúde dele. E eu quero orar pela sua vida neste momento. Não sei o que está passando no seu coração. Se você já tem essa vida em abundância, glória a Deus. Mas se você sente o desejo de viver essa vida em abundância, este é o dia que o Senhor te deu para fazer essa escolha. Feche os seus olhos neste momento onde você está. Senhor Deus, neste momento eu quero te agradecer por esta palavra. E eu quero te pedir, Deus, Senhor, derrame vida em abundância sobre nós. Derrame vida em abundância sobre cada um que está aqui nesta live, ou até mesmo aqueles que irão ouvir ou assistir depois de alguns dias, amanhã, não sei, mas que o Senhor derrame vida em abundância, entre com a tua cura na vida emocional, entra com a tua cura, ó Deus, na vida material, Deus, entra com a tua cura, ó Deus, na vida espiritual, Deus, que o Senhor venha fazer grandes coisas, que, ó Deus, venhamos a ver e enxergar o verdadeiro Deus, que venhamos a ouvir a voz do bom pastor, ó Deus, vai agindo sobre cada um de nós, vai derramando da tua unção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Visita, Senhor, neste momento o Senhor Aurino, que está naquele hospital, um conhecido meu, vá sobre a vida dele, Deus, vai abençoando e restaurando a sua saúde, ó Deus, em nome de Jesus. E eu clamo agora pela vida daqueles que estão, ó Deus, em um leito de hospital. Pai, visita, entra com a tua mão, entra com o teu poder, aqueles que estão passando por essa luta do Covid, entra com a tua cura, entra com teus milagres, não somente Covid, mas câncer e tantas outras doenças, Senhor, que tem levado as pessoas a estarem em hospital. Visita, entra com a tua cura, restaura, em nome de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. No próximo domingo estaremos reunidos na rua Felipe Nicoletti 856, às 18 horas. Você é o nosso convidado, seja muito bem-vindo. Se quiser participar do nosso culto, nós estamos aí cumprindo as regras, tomando todos os cuidados necessários, tem que estar com máscara. Mas se você esqueceu a máscara, nós temos máscaras descartáveis para te oferecer, se você quiser. Então venha, temos álcool em gel, estamos ali com cadeiras distanciadas uma da outra. Então você venha nos assistir, venha ouvir a palavra de Deus, venha receber um pouco mais de Deus. Então no próximo domingo, se Deus assim permitir, estaremos às 18 horas adorando o nosso Deus e ouvindo mais um pouquinho da sua palavra, e estaremos falando sobre ceia com o pastor Abinério. E se você quer saber um pouco mais, eu garanto para você que é algo que você nunca ouviu sobre a ceia. Talvez você nunca tenha ouvido. Então eu te convido a estar conosco neste domingo. Vai impactar a tua vida. Se você não pode estar e quiser nos assistir, estamos no YouTube, nosso canal do YouTube. Se você quiser nos assistir ao vivo, estaremos lá às 18 horas. Que Deus te abençoe, que Deus derrame da tua graça, da sua paz sobre a sua vida e venha fazer grandes coisas sobre você. Em nome de Jesus. Amém.